as pessoas que sofrem, as pessoas que machucam, as pessoas que se autorizam ser machucadas estão sangrando, só que nós não estamos vendo. Em geral, nós, quando passamos numa rua e alguém sofreu um acidente, se machucou, ou de alguma forma a gente vê sangue, a gente corre para socorrer, corre para oferecer o nosso melhor. Porém, muitas e muitas e muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas que estão sangrando, mas a gente não está identificando. Eu tenho passado por algumas experiências bem interessantes, né? Se você conhece aqui o canal, sabe que eu tenho feito algumas lives, tenho aberto algumas gravações ao vivo, e tem sido uma experiência nova, né? Mas eu percebo que chega pessoas, chega ouvintes, né? Que tem uma certa conduta mais provocativa. Entra fazendo algumas perguntas indiscretas, forçando uma colocação mais agressiva da minha parte, fazendo observações que a pessoa tem, na verdade, a tendência que eu faça assim. E já foi possível fazer uma live onde nela estavam alguns alunos que eu avisei que eu faria aquela live, né? Então estavam ali, e alguém conversando disse: Luciane, você viu aquela pessoa falando sobre aquela questão? Caramba, e você ficou solene, tranquila. Como é isso? Bom, pessoal, esse é o assunto que eu quero falar nesta conversa. Como lidar com as pessoas inconvenientes, como lidar com o chato, como lidar com o agressivo, como lidar com aquele que está sangrando, só que a gente não está vendo. E da onde que eu estou tirando a minha autoridade para falar sobre isso? Eu sou Luciane, eu sou psicóloga, venho já há algum tempo explorando, estudando, me aprimorando e aperfeiçoando no tema comportamento humano. E esse tempo está em torno de 30 anos. E nessa minha caminhada foi possível aprender, foi possível ouvir, foi possível acompanhar, né? Comportamentos, início, meio e fim. Casamento, início, meio e fim. Primeiro casamento, segundo casamento, da mesma pessoa, né? E isso me deu uma oportunidade, eu entendo como uma honra, sabe? De poder assistir, porque eu não vivo a vida do outro, né? Não me cabe, mas poder assistir, poder acompanhar, poder estar presente em determinadas circunstâncias, mas principalmente me aprimorar profissionalmente, pessoalmente, tecnicamente, com todas essas experiências. Como manter o equilíbrio com a pessoa desequilibrada? Dizem que quem faz terapia não é quem tem problema. Quem faz terapia é quem quer resolver um problema. Talvez hoje a gente observe que muitas pessoas precisam de terapia, muitas pessoas precisam ter uma visão mais ampla,
mais assertiva, mais clara sobre o seu próprio cenário. Mas, infelizmente, ainda há uma quantidade enorme de pessoas que não têm consciência nem do que elas são, nem de como elas estão, nem do seu verdadeiro desafio. Ela sente dor, ela reclama de uma dificuldade de enfrentar as próprias dores, dificuldade de enfrentar os próprios questionamentos, dificuldade de enfrentar não só situações, mas pessoas desafiadoras, né? E quando essas pessoas têm consciência de que lhes falta ferramenta, lhes falta uma atitude adequada, elas tendem a procurar uma terapia. E é no processo terapêutico que a gente vai debater, conversar, ampliar para descobrir novas ferramentas, para descobrir novas possibilidades. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo e a gente se vê nessa situação e sabe que a gente poderia ter uma atitude melhor, ter um olhar mais produtivo, mais assertivo, é muito mais fácil, então, a gente conseguir transformar, né, transmutar o que está acontecendo com uma ferramenta, com conhecimento. Aí a gente entra naquela frase muito conhecida, né? O conhecimento liberta, a verdade vos libertará. Então, quando o indivíduo se autoconhece, quando ele tem um domínio maior e percebe aonde estão os seus pontos fracos, para que ele não precise se expor numa situação muito importante, né? Quando ele tem noção das suas habilidades, quando ele se predispõe a ir para o combate, sim, ou seja, essa situação é uma situação chata, eu não resolvo com tanta facilidade, mas eu vou vigilante, eu vou observando o meu entorno, mas eu vou, né? Então, quando o indivíduo faz essa escolha, quando o indivíduo quer colocar as coisas nesse sentido, ele tira muito mais proveito do entorno dele, né? Não é qualquer um que tira ele do sério, não é qualquer um que chega e faz uma piadinha, faz uma colocação com sarcasmo, até com desafiadora, e esse indivíduo, quando ele trabalha o autoconhecimento, ele tende a responder de uma forma muito mais estável, né? Porque a gente, ao perceber que o outro está tentando colocar o dedo na nossa ferida, é muito mais fácil contornar um desafio. O duro é quando a gente é pego de surpresa, sabe? Quando você está dirigindo, cantando, brincando e vem alguém e corta a sua frente e você se assusta, e aí a próxima reação é o determinante, mas a próxima reação ela vem da sua estabilidade emocional. Quando você está estável, né? Vamos chamar assim, alinhado nas suas emoções, quando você se percebe pensando, falando, sentindo e agindo com um único eixo, é muito mais fácil de você enfrentar o que você tem como um desafio. E muito mais fácil também de você observar o outro que exteriormente, né, a pele não está sangrando, o rosto não está cortado, o braço não está quebrado, mas você vê a pessoa procurando tirar você da estabilidade. Então se você aguçar um pouquinho o seu olhar, você vai perceber que essa pessoa está sim adoecida, que essa pessoa está sim
deixando de usar os próprios recursos na tentativa de tirar os seus. Então ela não percebe num movimento, vamos chamar de inveja, né? Porque as pessoas, na verdade, não invejam o que você tem, o que você é. Ela inveja o que ela acha que você tem, o que ela acha que você é, né? Que às vezes nem é o real, mas ela reage àquilo que internamente ela tem certeza que você está vivendo. Muitas vezes a pessoa está te provocando, né? E ela quer te tirar do eixo, ela faz uma colocação agressiva, ou ela no meio de uma palestra, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Eu estava fazendo uma palestra e o auditório deveria ter em torno de umas 300 pessoas, era dia do professor. E aí eu fiz a palestra, as pessoas brincaram, as pessoas aplaudiram, nananã, e de repente, ao final, eu falei, alguém quer fazer uma pergunta? E aí a pessoa levantou a mãozinha assim, e eu falei, por não, o que você quer esclarecer? Você está grávida de quantos meses? E eu falei, não, eu não estou grávida, né? E aí eu fui obrigada a explicar que, como eu sou muito pequena, né, eu tenho 1,49 m, eu, na minha segunda gravidez, eu fiz uma barriga muito grande e eu fisiologicamente não absorvi, então eu teria que fazer uma cirurgia para tirar aquilo que ficou, né? Mas foi muito interessante porque a pessoa falou e quando eu disse não, eu não tô grávida, sabe aquele coletivo? Aquilo ressoou na sala. E aí a pessoa ficou parada e eu falei, não, tenha calma, né? E aí expliquei, contornei, né? Mas o que me fez não me sentir atingida, não me sentir diminuída, menosprezada ou qualquer outra coisa, eu procurei ali naquela palestra dar o meu melhor. Eu estava ali procurando verdadeiramente ser contribuição. Em momento algum eu me vi ofendendo ou desafiando alguém ou alguma coisa. Então eu estava internamente tão alinhada, isso que eu falo de alinhamento, eu estava tão alinhada que não houve uma interpretação de ataque ou de, sei lá, o que pudesse ser. Então, na verdade, quem determina se a situação que está vindo do lado de fora, né? Aquela pessoa que vem de uma forma mais agressiva falar com você, ou uma pessoa que vem com um tom mais debochado falar com você, ou uma pessoa que verdadeiramente quer te ofender porque ela grita lá do outro lado alguma coisa que não é legal. O que te dá uma estabilidade muito maior para responder a essas pessoas é você olhar com extremo respeito, carinho e zelo por você e para você. Quando você ama a si mesmo, quando você zela por si mesmo, é muito natural você externar isso pelo outro, sem se alinhar, concordar, sem resistir, reagir ao que pudesse ser um ato agressivo. Quando você está bem, você consegue olhar para o outro e ver a mágoa, a ameaça, a inveja, o desconforto, né? Muitas vezes o outro tenta te diminuir porque ele vê em você força e poder. Ele vê em você qualidades que ele julga que não pode ter. Então, ao invés dele te perguntar, né, o que eu faço para ter a mesma coisa, ele tenta, né,
articula, se mobiliza para te atrapalhar, para te diminuir, para te tirar daquela possibilidade. É muito comum as pessoas dizerem para você: tá fazendo isso, palhaçada, para que você quer estar aparecendo, para que você quer estar fazendo esse projeto, ninguém tá, para que você está se metendo? Então é muito fácil, é muito comum termos pessoas que nos desanimam, mas se a gente afiar um pouquinho mais o nosso olhar, a gente vai perceber que aquela pessoa que critica, que desanima, que enfraquece o outro, de verdade é uma pessoa que tem pouco para oferecer. É uma pessoa que se sente muito mais inferior do que você. Então, eu fico aqui com a minha sugestão para você. Procure olhar para tudo que está acontecendo ao seu redor, mesmo uma fala mais dura, uma fala mais debochada, e perceba o quanto você tem a ousadia, a coragem, a possibilidade de fazer o que talvez o outro não faça. Talvez você não faça tão bem quanto alguém que está na sua frente, mas certamente você vai fazer melhor do que alguém que está na sua retaguarda. Então, reconheça que você é e pode fazer melhor do que algumas pessoas, mas você não é o melhor da parada, sempre tem alguém que vai fazer melhor do que você. E se nós nos dedicarmos a um movimento comparativo, fulano faz, eu não faço, ele pode, eu não posso, ela usa, eu não uso, enfim, quando a gente se dedica a esse movimento de comparação, a gente empobrece a nossa realização. Então é isso que você precisa ter muita atenção. Como você está dando vazão para a sua força, para o seu potencial, para a sua realização. Como você está dando vazão para o seu auto-julgamento, né? Venho falando aí em vários vídeos, postagens, que o julgamento ele é o inimigo da criatividade. Então, quando a gente deixa um julgamento tomar vulto, né? Deixa um julgamento crescer de maneira tal que ele fica mais importante do que o que está verdadeiramente acontecendo, a gente se magoa. E aí a gente passa a sangrar e o outro não ver. Quer curar as suas feridas? Procure o autoconhecimento. Quer superar as suas dores? Valorize a sua potência, reconheça as suas possibilidades e trate das suas incapacidades. Enquanto imagem e semelhança do Criador, nós podemos tudo. Isso significa que se nós não estamos fazendo alguma coisa com a perfeição, com o resultado necessário, é porque no meio do caminho a gente esqueceu que a gente é a imagem e semelhança do Criador. Retorne, busque processos, ferramentas, conversas, histórias que resgatem essa força sua e que mostre o quanto você tem possibilidade real de despertar nas pessoas, nos lugares, nos cenários, como você tem possibilidade verdadeira de estar fazendo a diferença. O que preocupa não é a força do mal. O que preocupa é a inoperância do bem. Então, se você sabe que pode fazer melhor, tem pessoas que fazem melhor, aprenda.
Busque ferramentas, busque cursos, livros, vídeos, lives, não sei. Mas permita-se se perguntar como pode melhorar. E você vai perceber que você vai ficando mais forte e você cria a possibilidade de se ver alguém sangrando na rua, socorrer ou pedir socorro. Mas, se você vê uma pessoa indelicada, agressiva, fura-olho, fazendo processos de trabalho que prejudicam o todo, pelo simples prazer de prejudicar, olhe com compaixão e veja, Pai, ele está sangrando. Como eu posso ajudar? Porque eu não estou. Eu não faço parte disso. Eu não tenho essa escolha. Eu não preciso usar esse caminho. Que eu possa ser ferramenta de libertação, de transformação e que eu perceba os momentos em que eu estou sendo prejudicial para alguém e que o grande arquiteto do universo, com a minha autorização, possa me paralisar. Porque eu quero seguir em frente, eu quero fazer da melhor maneira possível, mas nem sempre eu sei tudo, nem sempre eu faço tudo, nem sempre eu conheço tudo. E só para encerrar, eu participei de uma reunião onde uma pessoa fez uma afirmação e eu achei aquela afirmação sobre mim dura. Na hora eu fiquei em silêncio, saí de perto, fiquei acho que 1 mês e meio, 2, em silêncio. Por quê? Porque eu queria acalmar a minha alma, para eu não precisar responder de forma inadequada. Passou-se esse tempo e eu disse, olha, não gostei, você fez essa colocação, e a pessoa disse, eu? Falei, foi. Não, eu não fiz essa colocação. Talvez você tenha feito um recorte da minha fala e entendido assim. Pode ser? Pode. Mas, de novo, eu me predisponho a aprender. Posso ter pego um recorte e me amofinado 1 mês, 2, desnecessariamente. Mas eu sei que existem pessoas que se colocam aversiva à minha presença. Quando eu falo ou faço alguma coisa, aquela pessoa não reage proporcionalmente ao que eu acho que eu estava fazendo. E aqui, nesse momento, né, onde eu verbalizo para a pessoa e ela diz, não, eu não falei, aí eu imediatamente me coloquei na condição de desculpar-me, desculpá-la, perdoar-me, perdoá-la, mas eu imediatamente me perguntei, será que outras pessoas que têm uma defesa, um posicionamento comigo, será que ela não pegou um recorte do que eu disse e ficou na mesma condição que eu fiquei? E ali eu consegui olhar e perceber que de alguma forma, por um recorte mal traduzido, por uma conversa mal atravessada, mal interpretada, ali ficou um ponto de dor, né? E é nesse momento, se você está me ouvindo até aqui, tenho certeza absoluta que não foi por acaso, e se eu de alguma forma te fiz alguma coisa nesse sentido, avalia. Eu fiz mesmo ou foi um recorte? Que assim como eu traduzi errado, talvez você tenha traduzido errado.
E quando você traduz errado, eu e você perdemos a grande oportunidade de termos, vivermos e sermos bons amigos. Então, assim como aconteceu comigo, e que eu trago aqui para você o meu exemplo, isso pode estar acontecendo com você. Alguém importante da sua vida pode não estar mais no seu círculo de amizade porque pegou um recorte da tua fala e traduziu esse recorte. Então, que a gente possa entender que o outro, ao nos magoar, ao nos entristecer, talvez ele esteja num recorte errado de uma fala, de uma imagem, de uma história. E de verdade, quando a gente não enfrenta, não fala e não cura, eu perco e você perde. Então, de verdade, Gaia, o planeta Terra, é que sofre, porque a gente cria mais dor, mais adversidade, mais sofrimento. Que nós possamos acionar em nós o processo de cura, que nós possamos acionar em nós meios, veículos, ferramentas que nos auxiliem a uma nova interpretação, a uma boa ressignificação. O que eu tenho ouvido, percebido e vivido são pessoas que dentro de um processo terapêutico, ela chega muito mais rápido nessa descoberta. Então, que seja uma possibilidade boa para você fazer essa reflexão. Às vezes, quem está tentando te ferir está num estado muito mais ensanguentado do que o seu. Talvez você esteja muito, muito, muito melhor na parada. Eu espero que eu tenha podido contribuir com você e que você possa ser veículo de paz, de carinho, de zelo com tudo e com todos. Um grande abraço. Se você achou que foi significativa essa conversa, compartilhe, encaminhe para alguém, deixe o seu comentário, curte, né? Porque o algoritmo do YouTube entende e valoriza um trabalho que é curtido, que tem comentários, né? Então, se você puder colaborar comigo nesse trabalho de sensibilizar corações para que possamos criar uma paz maior e coletiva, você puder se inscrever no canal e curtir, compartilhar, vai me auxiliar muito e certamente eu vou ter condições de fazer mais do que eu já venho fazendo. Um grande abraço e espero que a gente se encontre breve por aqui.